Boa noite, pessoal. Me chamo Heloíne. Eu vou falar sobre as doenças que afetam o sistema respiratório em crianças e seus principais sintomas. A primeira delas é o resfriado comum, que é uma infecção leve nas vias aéreas superiores. Os sintomas da gripe são febre com intensidade variável, obstrução parcial da respiração, trazendo irritabilidade, principalmente em lactentes, tosse e falta de apetite. A segunda doença é a pneumonia, que é uma inflamação nos pulmões. Os sintomas da pneumonia, os principais sintomas são respiração rápida e difícil, dificuldade em ingerir alimentos sólidos e líquidos, tosse, aumento da frequência respiratória, sibilância, gemido, períodos de cianose e febre. Terceira doença é a amidalites, a inflamação nas amígdalas, muito frequente na infância, principalmente na faixa etária de 3 a 6 anos. Os sintomas são muito parecidos com de uma gripe comum. Os principais sintomas são febre, mal-estar, emagrecimento em função da dificuldade de deglutição, presença de gânglios palpáveis, mau hálito, presença de tosse seca, dor e pus nas amígdalas. Próxima doença, a quarta doença é a otite, é uma inflamação no ouvido. Os sintomas da otite são dor no ouvido, a criança pode chorar e tocar o ouvido com frequência, irritação, dificuldade para dormir, saída de secreção pelo ouvido, falta de apetite e febre. Quinta doença é a sinusite, que é uma infecção bacteriana, inflamação na cavidade nasal. Os sintomas da sinusite são tosse noturna, secreção nasal e febre. É pouco provável em crianças acontecer dor de cabeça. Próxima doença é a rinite, é uma inflamação ou irritação na mucosa nasal. Os sintomas são obstrução nasal, coriza, coceiras, espirros, a face apresenta olheiras, é uma espécie de alergia respiratória. A sétima doença é a bronquite. A bronquite é uma inflamação nos brônquios. Os sintomas são tosse, aumento da secreção e mucosa dos brônquios, febre, ruído respiratório, chiado. Ela é uma doença que pode se tornar crônica se não for tratada corretamente. Oitava doença é a laringite, que é a inflamação na laringe. Os sintomas são ronquidão, tosse rouca e metálica, parecido com o latido de um cachorro, ruído ao respirar, febre leve e moderada, choro fraco e rouco, irritação e choro frequente. Nona doença é a asma. A asma é a doença crônica do trato respiratório. Os principais sintomas da asma: falta de ar, dificuldade para respirar, chiado no peito, tosse especialmente à noite, sensação de cansaço. E o Covid-19, né? Sabemos que é possível que pessoas com qualquer idade sejam infectadas e transmitam o vírus. Os principais sintomas do Covid são febre persistente, irritação na pele, olhos vermelhos e problemas gastrointestinais. Todas essas doenças têm sintomas, alguns sintomas muito parecidos. Só que cada uma delas exige um diagnóstico e um tratamento diferenciado. Grata pela atenção de todos. Boa noite, me chamo Graziele e vou falar do diagnóstico de algumas doenças respiratórias. Vou começar pelo resfriado. O resfriado, o diagnóstico é feito através da avaliação clínica dos sintomas do paciente, como, por exemplo, dor de garganta, espirros, congestão nasal, coriza e febre. Exames laboratoriais geralmente não são necessários
mas em casos de complicações podem ser solicitados. Pneumonia. Diagnóstico através de um exame clínico, como por exemplo a ausculta dos pulmões e a correlação com exames de imagem de raio-x, hemograma, e também pode ser solicitado análise das secreções. Amidalite. Diagnóstico é feito pelo exame físico pelo médico, como a inspeção da garganta, observando se há vermelhidão, inchaço e pus nas amígdalas. A palpação do pescoço também, para ver se há glândulos inchados. Também pode ser solicitado, se necessário, testes rápidos e a cultura da garganta para identificar a presença de bactérias. Otite. O diagnóstico de otite é feito também por um médico clínico ou otorrino, que através de um exame físico, com o uso de um otoscópio, vai avaliar os sintomas e o histórico do paciente. Também pode ser necessário alguns exames complementares, como audiometria, tomografia ou ressonância. Sinusite. Feito através da avaliação clínica, onde o médico analisa os sintomas como dor facial, congestão nasal, secreção e um exame físico, que é a palpação dos seios nasais. Em casos mais complexos ou persistentes, podem ser solicitados uma tomografia ou endoscopia nasal. Rinite. A avaliação clínica conta com o histórico do paciente, como os sintomas e a frequência, histórico familiar de alergias e um exame físico, examinando o nariz e buscando sinais como palidez, coloração avermelhada da mucosa, inchaço, secreção e a saudação alérgica, que é uma linha no dorso do nariz. Também podem ser feitos exames mais detalhados, como rinoscopia para ver as vias nasais, testes alérgicos, como o prick test, onde extratos alérgenos são aplicados na pele para observar a reação alérgica local, exame de sangue específico para medir os anticorpos, e também ainda tem o endoscópio nasal, que permite uma inspeção mais detalhada da mucosa. Bronquite. O diagnóstico é feito através da avaliação dos sintomas e um exame físico, que inclui a escuta dos pulmões com o estetoscópio e também exames complementares como raio-x de tórax, espirometria, ou também conhecido como teste de função pulmonar, exame do escarro, que é um exame laboratorial para analisar a secreção expelida do pulmão. Laringite. O diagnóstico de laringite se baseia nos sintomas, como rouquidão, e examinando a garganta. Se a condição for crônica ou persistindo por mais de 3 semanas, o médico pode solicitar exames complementares, como a laringoscopia, para visualizar a laringe com mais detalhes. A laringoscopia pode ser feita de 2 maneiras: a indireta, onde usam um espelho e luz para verificar a garganta, e a direta, que envolve a inserção de um endoscópio pelo nariz ou pela boca para observar as cordas vocais em movimento. E por último, a asma, onde o diagnóstico é realizado através da combinação de histórico médico e sintomas relatados pelo paciente. Também é feito um exame físico e exames de função pulmonar, como a espirometria. Também, para fechar o diagnóstico, pode ser necessário os exames complementares, como raio-x e tomografia de tórax, ou ainda alguns testes de alergia. Lembrando que lavar regularmente as mãos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações em ambientes fechados, não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, são métodos de prevenção contra as doenças respiratórias. Olá pessoal, eu me chamo Sônia Monteiro e hoje eu vou falar sobre o tratamento das doenças respiratórias mais comuns. Essa pesquisa foi baseada em informações da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Ministério da Saúde do Brasil,
que orienta sobre o cuidado e o tratamento e prevenção dessas doenças. É importante lembrar que cada caso precisa de avaliação médica, mas vou explicar os cuidados e tratamento mais indicado. Em geral, resfriado é causado por vírus. O tratamento é simples: repouso, boa alimentação e muita hidratação. Também podemos usar remédios para dor e febre. Fazer lavagem nasal com soro fisiológico. Pneumonia é mais grave e precisa de orientação médica. O tratamento pode incluir antibióticos, repouso absoluto e muita hidratação. Em alguns casos, o paciente precisa de oxigênio ou internação. Amigdalite, quando é viral, basta repouso e remédio para a dor. Quando é bacteriana, precisa de antibiótico. Beber líquido morno ajuda a aliviar a dor na garganta. Já a otite é uma infecção no ouvido. O tratamento inclui analgésico e, se for bacteriana, antibiótico. É importante não molhar o ouvido durante o tratamento. Sinusite pode causar dor no rosto e nariz entupido. O tratamento é feito com lavagem nasal com soro, descongestionante e às vezes antibiótico. Inalações também ajuda bastante. Rinite é uma reação alérgica. O tratamento é feito com antialérgico, limpeza nasal com soro, evitar poeira, mofos e perfumes fortes. Bronquite. O tratamento inclui inaladores chamados broncodilatadores, muita água, evitar fumaça e cheiros fortes. Em alguns casos, o médico pode prescrever corticoides ou antibióticos. Laringite é uma inflamação na garganta e nas cordas vocais. O tratamento é repouso da voz, hidratação constante, inalações com soro fisiológico. Às vezes o médico orienta anti-inflamatório leve. Asma é uma doença crônica que precisa de controle. O tratamento usa inaladores, um para crise e outros para prevenção. É importante evitar poeiras, fumaça, mofo e fazer acompanhamento médico regular. Com tratamento certo, quem sofre de asma pode levar uma vida normal. Cuidados em gerais, para todas. Beber bastante água, descansar bem, evitar automedicação, mantenha os ambientes ventilados e vacine-se sempre que indicado. Essas doenças respiratórias são muito comuns, mas com tratamento adequado e cuidado simples, a recuperação costuma ser rápida. O mais importante é não se automedicar e procurar orientação médica, sempre que necessário. Obrigada pela atenção. Meu nome é Vanessa Alves Lopes, vou falar sobre os cuidados de enfermagem no sistema respiratório. Sinais vitais como frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigênio, temperatura e escala de dor. No caso da pneumonia, a gente vai se atentar à frequência respiratória, para ver se esse paciente ele apresenta algum esforço físico para estar respirando ou se é mesmo a presença de cianose. Atentar-se com as medidas de conforto, como elevação da cabeceira, atentar-se à prescrição para oxigenoterapia ou até mesmo uma nebulização para esse quadro clínico. No caso da bronquite, a gente vai se atentar, ver se esse paciente ele tem uma secreção que é mais volumosa ou mais espessa e se há prescrição para aspiração da secreção. E observar se esse paciente ele apresenta uma gravidade como cianose, dessaturação, taquipneia ou até mesmo irritabilidade extrema por falta de oxigênio. No caso da asma, se o paciente está em crise, a gente vai manter a criança sentada para um conforto na sua respiração e nesses casos os médicos eles sempre entram com os broncodilatadores. O mais indicado é o salbutamol, que ele faz um efeito que é imediato e ele é feito com o espaçador. No caso da otite, sempre observar se há infecção e orientar os pais, quando for dar as mamadas para o seu filho, que deixe ele em posição que é elevada para evitar infecções de otite.
Sempre ser objetiva e clara em cada procedimento que for realizado, sempre dar apoio emocional tanto aos familiares como à criança, sempre orientar com relação a trocas de acompanhantes e de visitantes. Olá pessoal, boa noite, eu sou a Kézia, vou estar falando um pouco sobre as complicações das doenças respiratórias. Essas doenças, elas podem parecer simples no começo, mas se não forem tratadas corretamente, podem causar sérios problemas. Agora eu vou falar as complicações de cada uma delas. O resfriado. Em neonatos, o resfriado comum pode evoluir para bronquiolite ou pneumonia, especialmente em bebês prematuros ou com outras condições de saúde subjacentes. A obstrução nasal pode dificultar a alimentação e o sono, levando à irritabilidade e desidratação. A pneumonia. A pneumonia neonatal pode causar insuficiência respiratória grave, sepse e, em casos extremos, óbito. A pneumonia pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos, e o tratamento precoce com antibióticos é crucial para evitar complicações. Amidalite. Embora menos comum em neonatos, a amidalite pode causar dificuldades para engolir e respirar, levando à desidratação e insuficiência respiratórias. Em casos raros, pode ocorrer abscesso periamigdaliano. Otite. A otite média aguda pode levar à perda auditiva temporária ou permanente, retardo no desenvolvimento da fala e, em casos raros, meningite. A infecção pode se espalhar para as outras áreas da cabeça e do pescoço. Sinusite. A sinusite neonatal pode causar infecções orbitárias, celulite facial e, em casos raros, trombose do seio cavernoso ou meningite. A rinite. Em neonatos, a rinite pode levar a obstrução nasal significativa, dificultando a alimentação e o sono. A inflamação crônica pode predispor a infecções secundárias. Bronquiolite. A bronquiolite, geralmente causada pelo vírus sincicial respiratório, pode causar insuficiência respiratória grave, apneia e necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Laringite. A laringite pode causar obstrução das vias aéreas superiores, levando a estridor e dificuldade respiratória. Em casos graves, pode ser necessária a intubação. Asma. Embora a asma seja rara em neonatos, bebês com histórico familiar de asma ou alergias podem apresentar sintomas de broncoespasmo e dificuldade respiratória. Como vimos então, as complicações das doenças respiratórias variam desde infecções leves até problemas graves que podem colocar a vida em risco. Por isso, é fundamental procurar atendimento médico, seguir o tratamento corretamente e manter os cuidados de prevenção como vacinação e ambientes bem ventilados. Obrigada pela atenção, boa noite.